Eita glória! Como vai? Tudo bem, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus, a paz e graça e paz. A paz seja convosco. Espero que seja tudo bem por aí. Estou novamente com vocês. Louvado seja Deus. Respondendo a escrita do canal. Minha linda, minha irmã querida, é humildade sua. Deus dá grande obra na sua vida. Você é muito humilde, tá bom? Eu não tenho tanta experiência assim como você disse. Tem gente que tem muito mais experiência que eu, né? Mas eu tô pela misericórdia do Senhor que o pouco que eu aprendi com Deus, com as pelejas dessa terra, com as vitórias dessa terra, eu faço por questão, com prazer de passar para os nossos irmãos, para nossas irmãs. Por quê? Sabe por quê? Eu não tive isso, sabe? Eu não tive isso claramente na minha conversão e nem no meu começo de ministério, né? Quando eu fui ter, eu já estava já mais de, vamos falar assim, 5 anos na presença do Senhor. Você está entendendo? Mas, então, por causa disso aí, eu sofri muito. Eu sofri muito no Evangelho. Sofri muito para receber os dons, para receber os talentos, para colocar em prática, para exercer. Sofri muito na vida espiritual, na vida familiar, sabe? Na vida sentimental, na vida ministerial. Eu sofri muito, 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 porque eu não tinha um pai e mãe na fé ali que me alicerçava em todas as minhas perguntas, minhas vamos falar, dúvidas, meu medo, sabe? Às vezes minha falta de fé, que nem eles falavam que eu tinha o dom da fé, né? Antigamente poderia até ter, mas eu era frágil também como vocês, está entendendo? Era frágil espiritualmente, só que ninguém via isso. As pessoas viam em mim uma fortaleza que não existia. Eu passava isso para as pessoas, eu era forte, eu tinha uma fortalidade que não existia, eu não, né? Todos nós somos frágeis, fracos na presença do Senhor. Aos humildes como você, minha irmã, você, meu irmão, que está querendo uma palavra amiga, está querendo uma orientação da pequenina aqui do Senhor, tá bom? Então, com prazer que eu vou te... Então, meus irmãos, minhas irmãs, minha linda, inscrita no canal, você, eu acho que você é aquela, né, que começou já a pôr uma relação em prática, né, está passando grandes lutas, peleja, e faz lembrar de mim, né, faz lembrar de mim como quando eu comecei. Meu Deus, é terrível, se não é Deus em nossas vidas, olha, é difícil de suportar. Mas Deus é com aqueles que perseveram na hora da tribulação. Eu tenho uma palavra para você, tá, minha linda? Para te orientar, você, meu irmão, você, minha irmã, que está nessa mesma situação. Tenho certeza que não é só ela, como eu passei, muitos passou, e muitos estão passando, e muitos vão passar. A porta continua aberta. Aleluia. Glória a Deus. Tudo tem um preço a pagar. Esse é o preço. Esse é o preço a pagar. É o preço com, olha aqui, o preço com humilhação, preço com afronta, preço com rejeição, preço com calúnia, preço com defamação. Você vai ser chamada, minha irmã, nomes que nunca nem no mundo, talvez você nem ouviu. Eu passei por situações, meus irmãos, passo às vezes ainda, tá? Passo com parentes às vezes, coisas que nunca você viu o inimigo fazer lá no mundo, você começa a ver fazer até dentro da igreja com você. Nomes que você nunca recebeu lá no mundo. Agora que você está sendo usada por Deus, você começou a pôr os dons em prática, você começou a ser um vaso para a honra. O inimigo veio tentar te desonrar. Você está entendendo? Mas é que você tem que perseverar e continuar sendo um vaso para a honra, para a derrota, a vergonha do adversário. Ele tenta te desonrar, tenta, para os seus olhos, parece que vai conseguir, mas a última palavra vem do Senhor Jeová. Persevera que você verá. Amém? Então, louvado seja Deus. Eu só posso falar para você que meus olhos,
contemplando as situações que o inimigo arma contra mim, muitas vezes o inimigo pensa, né, louvado seja Deus, usando os adeptos dele, usando as pessoas, que eu faço alguma coisa. Eu não faço nada. A única coisa que eu faço é acreditar e confiar que o Senhor vai lutar por mim. O Senhor vai pôr tudo às claras. A verdade sempre vai aparecer. Você não precisa nem fazer, quem vai fazer é Deus. Deus vai fazer acontecer, porque Ele é justiça. Eu costumo falar, meus irmãos, minhas irmãs, as pessoas usadas, né? Tem gente que fala assim, eu não tenho inimigo, eu me dou com todo mundo. É estranho isso aí. É estranho, porque mesmo que nós não fazemos inimizade com ninguém, o mundo é nosso inimigo. Pessoas que falam assim, é porque ela é falsa. Falsa é aquela pessoa que tem máscara e finge que é boazinha com todo mundo, só amiga de todo mundo, mas por trás tá metendo pau. Você tá entendendo? E as pessoas que ela tá metendo pau, nem fica sabendo. Você tá entendendo? Aí joga na cara daquela que tá perseguindo, dizendo que você não se dá comigo, mas me dou com todo mundo. Será que dá mesmo? Vamos investigar para ver se dá mesmo. O que ele aprontou, o que ela aprontou lá atrás? Faz maldade com você, quer se passar por bonzinho, é o lobo vestido de ovelha. E então, que nem eu falei, louvado seja Deus, você nem precisa pedir justiça para esse tipo de pessoa para Deus. Deus já é a própria justiça, Ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Deus falou para mim, não precisa nem pedir justiça, eu sou a justiça, eu estou vendo tudo. Ele faz por onde a sua palavra se cumprir. Você está entendendo? Então, meus irmãos, continua sendo um gajo para honra, não para desonra. Mesmo aquele que está tentando desonrar, ele vai ser desonrado. E todos os olhos verão. Olha, Biduzinho, vem cá, vem. Vem cá, neném. Vem cá. Vem cá. Ele está latindo porque tem gente aí fora. Então, ele guarda a casa, ele é o meu guardinha. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Cadê você? Cadê você? Não tô te vendo. Vem aqui. Cadê? Ele aqui. Vem cá. Por que você tá latindo? Aqui. Por que você tá latindo? Tá celoso. Tá celoso. Mamãe deu banho ontem. Tá celoso. Fui no médico ontem. Eu passei no veterinário. O veterinário me examinou. Me deu injeção. Me deu um monte de remédio pra me tomar. Meu Deus do céu. Tá celoso. Que delícia. Tá fofinho. Tá cheirando desde ontem. Meu Deus. Não fica latindo não. Você tá apanhando a mamãe, tá? Opa! Então, tá gordo, pesado do que nossa. Não consigo mais pegar ele no colo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, minha linda, você que deixou no comentário aí, eu te falei que ia fazer um vídeo. Me desculpa ter demora, tá? Desculpa a demora, mas eu tô te respondendo as suas perguntas. Olha, não tem quem na Bíblia que o Senhor tipo assim, personagem bíblico que não passou situações controversas para lá na frente ser honrado. Para lá na frente o Senhor, vamos falar assim, abençoar. Na passagem da Bíblia Sagrada, desde Gênesis até o final, né, praticamente contando as histórias dos personagens, né, antes de chegar ali em Apocalipse. Todos eles passou situações controversas, principalmente as famílias. Deus deixou vários exemplos para nós, minha irmã linda, né? Você que falou para mim te orientar, achando que eu tenho experiência, eu não tenho muita, eu já tô tiquinho, tem gente que tem muito mais que eu, mas o tiquinho que eu tenho eu vou passar para você, tá bom? Você é humilde, eu amo gente humilde e Deus vai te ajudar como me ajudou também, tá certo? Passar por essa situação. Então, não tem gente, personagem bíblico naquela época, familiar, que Deus não deixou para nós na Bíblia como exemplo. E você pode ler certas famílias ali, personagens, e passou cada coisa que você... E quando eu lia, quando eu não tinha entendimento bíblico, eu falava, Deus, mas o Senhor deixou acontecer isso com ela? O Senhor deixou acontecer isso com ele? Por quê? Para quê? Para que do sofrimento? Eu até chorava, irmãos. Eu chorava de ler a Bíblia. Você acredita? Então, meus irmãos queridos, meus irmãos amados, o Senhor deixou para nós como exemplo, não é para nós servir de exemplo para o lado mal,
Para a gente ser o personagem bíblico, né? O maldoso, né? Egoísta, né? Aquele destruidor de alma, destruidor de família, aquele assassino, aquele roubador, aquele invejoso, aquele mentiroso, né? Aquele feiticeiro, aquele idólatra, aquele prostituto, aquela prostituta, aquele que tem falta de amor, né? Deus deixou para nós, para a gente ver o lado bom e o lado ruim. Porque ele sabia que eu e você, um dia ia passar por essa situação a partir do momento que nós aceitava Jesus. Só passa por essa situação, meu irmão, minha irmã, olha aqui que Deus tem para falar a você, olha só. Só passa por essa situação de rejeição familiar aquela que Deus vai usar grandiosamente nessa terra. Talvez você não passe por rejeição da tua mãe. Talvez você não passe por rejeição dos seus pais. Talvez você não passe a rejeição dos seus irmãos, mas você passa a rejeição de tios, tias, primos, primas, sogro, sogra, cunhado, cunhadas. Você está entendendo? Essa palavra é para você. Marido, esposa rejeita o esposo, o esposo rejeita a esposa, os filhos. Essa palavra é para você. Você é uma bem-aventurada. Bem-aventurado aquele que sofre, padece perseguição. Bem-aventurado aquele que sofre afronta. Bem-aventurado aqueles que choram. Choram lágrimas. Lágrimas de sofrimento. Realmente, porque estão praticando a maldade com você. Não é você praticando a maldade com a pessoa. Então, eu já vi choro, meus irmãos, de crocodilo, choro falso, sabe? De pessoas que passou no meu caminho, acha que me engana, acha que engana fulano, cicrano, engana a pessoa mesmo, faz a maldade com a pessoa, pratica a maldade, depois vai chorar, dizendo que a pessoa que fez com ele, fez com ela. Ainda pede justiça para Deus. Meu Deus, essa pessoa vai parar, meu Deus. Jesus amado. Você está entendendo? Eu estou falando choro de realmente fizeram maldade com você, porque Deus, ele não é bobo. Eu não sei como essa pessoa que tem choro de crocodilo tenta enganar o seu irmão, a sua irmã, aquele que ele persegue, aquele que ele maltrata, aquele que ele puxa o tapete, luta com a pessoa até tirar aquela pessoa da presença. Depois faz papel de vítima. Faz papel de vítima para mudar. As pessoas é psicopata. Psicopata espiritual. Eu pus o nome nessas pessoas. Psicopata espiritual, sabe? Faz toda aquela armação, aquele circo, tira o corpo fora, fica lá na plateia chorando, quando o circo tá pegando fogo, ainda finge que caiu uma faísca de fogo nela, uma faísca de fogo nele, sendo que foi ele mesmo que armou o fogo, fez o circo pegar fogo. Você tá entendendo? Sai dele, povo meu, dá no pé, corre dele, povo meu, corre dele. Esse daí é o joio, esse aí é o lobo tá querendo te pegar. O lobo já tá perdendo a salvação e tá querendo levar você junto. Cuidado. Isso é um perigo, meu irmão. É um perigo. Pede para Deus abrir seus olhos espirituais. Você vai enxergar quem é esse tipo de pessoa, tá bom? Ao seu redor. Não é de redor, não. É seu redor. Tá do ladinho seu aí. Seja quem for, principalmente, louvado seja Deus. Ui, que diz amigo que se aproxima com um sapatinho de algodão. Aquele parente, louvado seja Deus, que só se te deu decepção. Só te deu decepção, até no dia de hoje. Não vai mudar, meu irmão. Não vai mudar, minha irmã. Cuidado. Então, louvado seja Deus. O que você tem que fazer? Amar-se com a armadura de Deus. Que nem eu preguei aqui sexta-feira, retrasado. Amar-se com a armadura de Deus e ficar firme. O que é a armadura de Deus? Vigiar tudo os passos dessa pessoa, tudo que sai da boca dela, todos os seus olhares, todos os seus malefeitos, vigia com tudo que ela falar, vigia com tudo que ele... Não abre a boca, porque muitas vezes ele lança uma palavra para tirar algo da sua boca, para acabar com a sua raça. Vamos falar assim, que nem falavam de mim, que queria acabar com a minha raça. Muitos ela queria quebrar minhas pernas. Muitos, louvado, você fala, né, a última vez, agora há pouco tempo, falou que quer ver eu comer na mão dela, louvado, Jesus, que eu vou aos pés dela, não. Eu vou comer na mão de Jesus, porque eu já estou na mão de Jesus. Eu não como na mão de ninguém dessa terra. Olha, eu não comi na mão nem da minha mãe, nem do meu pai.
Porque eu tenho esse chamado de ser obediente a Deus, não o homem. Passo por cima de pai, passo por cima de mãe, passo por cima de filho, nós passo por cima para agradar a Deus, porque foi para isso que eu fui chamada. Eu não fui chamada para agradar ao homem nem à mulher, fui chamada para agradar a Deus. Se for com mentira, falsidade, máscara, vamos falar assim, pessoas que querem ser o que não é, pessoas que querem usar você para derrubar o próximo. Ah, eu passo por cima disso tudo. Não, 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 não. Você está do meu lado? Não. Nem pastores já falaram isso para mim, né? Como queria derrubar o outro, para me ensinar contra. Não, não, não. Como meninas já fizeram isso para mim, quebrar a perna da outra menina. Não, 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 não. Eu aceitei Jesus, eu saí lá do mundo. Eu saí do mundo da maconha, saí do mundo do uísque, da vodka, saí do mundo da caipirinha, saí do mundo da mentira, saí do mundo da falsidade. Eu fui para a igreja para quê? Porque lá tinha isso. Agora eu vou concordar com isso? Não, doa quem doer. Não, se me amar, amém. Se não me amar, Jesus me ama, porque eu estou para agradar Ele. Então eu vou estar na mãe de Deus. Eu vou aos pés, diz que vou aos pés dela. Eu vou aos pés de Deus. Nada mais ninguém, né? Nada mais ninguém. Eu vou aos pés de Deus. Você está entendendo? Louvado seja Deus. Eu vou estar aos pés de Deus. Você tem que estar nas mãos de Deus. Foi nas mãos de Deus que eu coloquei minha vida. Foi nos pés de Cristo que eu coloquei minha vida. Quem fala isso, usado por inimigo, vai quebrar a cara, vai esperar sentado, vai esperar sentada. Por misericórdia do Senhor, o Senhor dá orientação, dá entendimento, lhe dá estratégia para você sair dessa, para você dar no pé. Louvado de Deus. Não precisa, louvado de Deus, entrar no jogo da pessoa. Não precisa, não entra no jogo dele. Não entra no jogo dele porque está sendo usado por diabo, está sendo usado por Satanás. Amém, minha amiga? Minha irmã querida, se você está passando por isso, olha a palavra para você. Parte de um membro de uma família que ele acabou pagando com a vida, filho de Adão e Eva. Caim era uma pessoa, né, que não tinha nada de ser reto, como Deus queria, não tinha nada de ser honesto, como Deus queria. Ele era honesto? Ele era reto? Ele era correto com as coisas? Era? Não era. Por quê? Porque Caim, ele invejou o seu irmão por pouca coisa. Caim desejou a morte do seu irmão por miséria, por coisas banais, por egoísmo, por soberba, por arrogância, por tudo minhas coisas tem que ser melhor, que não fez no último vídeo, né? Por que Deus agradou das coisas dele, se as minhas são melhores? Não é assim? Você passa por essas pessoas? Deus sempre faz eu enxergar essas pessoas. Aí, minha filha, olha aí, minha serva, como é horroroso ser isso aí. Não vai ser isso. Não se contamine. Não está junto, você vai ficar igual. É para isso que Deus põe a gente em família assim. É por isso que Deus põe a gente em amigos assim, em escolas. Em todo lugar que você vai aparecer gente assim. Ou ela aprende com você verdadeiramente ser fiel a Deus, porque você vai servir de exemplo para ela. Lá no juízo final não vai poder falar que não sabia que tinha que ser assim, porque você estava do lado dela, você estava do lado dele e você era um vaso para honra, não para desonra como ele, como ela. Ele não vai poder falar. Deus vai falar mentira sua. Jesus vai falar mentira. Fulano estava lá perto de você, que nem Jó, né? Jó era honesto. Jó, ele era uma pessoa que dizia algo do mal. Ele estava lá para todo mundo seguir o exemplo dele, você não seguiu, porque você não quis. Então, apartai de mim que não vos conheço. Então, Caim, ele poderia ser isso aí, mas não era. Não era. Então, meus irmãos, ele acabou tirando a vida do seu próprio irmão. Muitas vezes nós estamos matando nossos irmãos. Muitas vezes, louvado seja Deus, tem pessoas matando você. Muitas vezes nós matamos nossos irmãos. Muitas vezes matamos. Você vê um versículo na palavra do Senhor que fala assim, ó. Homicida. Homicida não herdarão o reino de Deus. Homicida são assassinos de almas. Matam as almas com mentiras, com enganos, defamação,
com calúnia, mata as almas perseguindo, acabando com a saúde da pessoa, acabando com o casamento da pessoa, acabando com o ministério da pessoa, acabando com a família da pessoa, acabando até mesmo com a autoestima da pessoa. Quantos crentes não estão em depressão por causa desse tipo de gente? Por causa desse tipo de família? Hein? Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu era para estar em depressão, mas como Deus tem a grande obra na minha vida, Ele me curou, não deixou eu cair em tentação. Mas eu tenho, irmãos, até experiência com a doença da depressão, que o inimigo armou para mim, usando as pessoas más, fingida, lobo, sabe, vestido de ovelha. Mas Deus permitiu que eu passasse por essa situação para me ver o que é que uma pessoa deprimida passa por causa de parente tóxico, por causa de casamento tóxico, por causa de noivado tóxico, por causa de irmãos da congregação tóxica, por causa de pastor tóxico, que não tem amor às almas de Deus. E eu sei que verdadeiramente uma pessoa que tem depressão sente. Por mais que Deus me curou, eu sei o que ela passa, eu sei o porquê, o que leva ela a isso, e as pessoas não entendem e acham que é doença de rico. Então, meus irmãos, eu sei que a pessoa sente quando é rejeitada, humilhada. Eu sei que a pessoa sente quando está desempregada, está dependendo da família. Eu passei por isso. A família não estende a mão para te ajudar, você sempre estende a mão para te atacar, você estende a mão para te achar os seus defeitos, mas a qualidade que você tem, ninguém quer achar. Louvado seja Deus. Irmãos, Caim matou seu irmão Abel. Por quê? Essas qualidades que eu falei para vocês que ele tinha e ele não tinha. Por que eu estou falando? Porque ele era um falso, irmãos. Ele era um falso. Eu mostrava que era uma coisa e era outra. Você está entendendo? Mas só que diante de Deus nada fica escondido. Os finalmente mostrou que ele era. Porque um dia, irmãos, a casa cai. Um dia, essa maldade que está no coração dele, está no coração dela, desse parente seu, dos seus amigos seus, eles vai vir à tona. A própria pessoa vai cavar a sua própria sepultura e vai mostrar realmente quem ele é, quem ela é. Caim, ele mesmo mostrou. Chegou um determinado tempo que ele não aguentava mais. O que ele fez? Matou seu irmão. Aí, acabou. Vem à tona quem ele era verdadeiramente. Vem à tona o que estava escondido. Você pode falar, mas Deus permitiu? Abel estava com Deus, foi para o braço de Deus. Ele só apressou Abel chegar mais rápido nos braços de Deus. Mas ele foi para o céu. Agora, Caim ficou padecendo aqui nessa terra. Padecendo. Tem gente que falava assim... tô rindo aqui, irmãos, mas... Eu não sei se falo ainda, mas quando eu estava lá, né, nas gandaias, nas noitadas, eu era mais jovem e eu ouvia as pessoas... Eu não era de falar, de conversar, mas ficava de ouvir muito. Então eu ouvia as pessoas conversando e ficava só escutando. E fala, gente, quem é ruim não morre de jeito nenhum. E eu não entendia por quê. Aquela era tão bom, por que foi? Aquela, nossa, fez tanta bondade para as pessoas, não tem isso aqui para falar dele, falar dela. Todos os parentes, né? Todos os parentes falam, nossa, ela fez tanta bondade para mim, né? Nossa, não tem que falar dela, nunca falou uma palavra para me gravar no meu coração. E faleceu, aquilo é que é ruim, que acabou com a minha vida, tá aí. Eu via naquele tempo, né? E eu não entendia isso, não entendia, eu ficava aqui pensando, será por quê, né? Que estranho, será por quê? Deus quer as pessoas ruins lá no céu. Eu pensava. E as boas, porque Deus não quer as pessoas ruins lá no céu, né? E aquela que é boa, Deus permite. Eu não entendo, falei o contrário. Aí, hoje eu entendo, irmãos. Caminhar, você vai aprendendo mais de Deus, não é isso. A situação é que aquela pessoa que só faz maldade nessa terra, Deus está dando oportunidade para ela se arrepender. Então ela vai ficar aqui sofrendo, padecendo. Ela pensa que está vivendo. Todo mundo está morrendo, eu estou aqui, deita. Mas você está aí padecendo, está sofrendo. Você está perdendo um risco. Você está correndo o risco de ir para o inferno, perder a sua salvação. Enquanto Deus está colhendo dele e levando. Você entende? É diferente, é o contrário do que nós pensamos, né? Então, meus irmãos, o inimigo está para reinar aqui a qualquer hora. Se você não partir com Deus, vai ficar aqui reinando com o inimigo. Aonde está, louvado seja Deus, aonde está, né? Vamos falar assim, a felicidade, né? O inimigo vir reinar aqui, você ficar aqui com ele, não, Deus não te levar para a glória.
Aí que é o problema, aí que é a situação. Então, por que eu estou falando isso? Porque Deus está levando para os dele, já percebeu? Deus está preparando e levando para os dele. Então, nós temos que se preparar, que a nossa hora vai chegar também. E aquele que não preparar, vai ficar aí, louvado seja Deus, vai sofrer e vai continuar sofrendo na mão do inimigo, no adversário, porque está com o pé no muro, um pé na maldade, um pé na bondade. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou você serve a Deus ou serve mamão. Ou você serve a Deus ou serve dinheiro. Ou você serve a Deus você serve o diabo. Você não pode ficar sendo duro, eu quero servir os dois. A casa vai cair. Então, meus irmãos, louvado seja Deus. Uma família, aconteceu isso. Abel foi perseguido porque Deus achava mais graça nele. Ele tinha um coração bondoso, sincero diante de Deus. O que era dele, ele não dava o pior para a pessoa, não, ele dava o de melhor para a pessoa. E ele dava, não tomava de volta, não, que nem muitos, né? Dá as coisas para a gente tomar de volta. Uns aliens passam por isso, só para mostrar para todo mundo que deu. A hora que está nas costas da pessoa vai tomar de volta. Meu Deus do céu, mas Deus está vendo tudo. Deus, fulano, ciclano não viu, mas Deus viu. Você está entendendo? O Abel não era assim. Abel dava as coisas mesmo, ele dava de coração. Você está entendendo? Não é para mostrar para ninguém. Não era para se exaltar diante de ninguém. Não é para mostrar para Deus que as coisas dele eram melhores. Senhor, eu estou dando isso aqui o melhor, porque eu dou o melhor, meu irmão para ele é pior. Não, é porque era o jeito dele ser mesmo. Ele era sincero. Ele era o que era. Então ele ficava sem, mas ele dava. Quem quer ficar sem para te dar? Toma, eu sei o que você tem. Toma do filho, toma do pai, toma da mãe, toma da filha, toma da nora, toma do sogro, toma da sogra, a sogra toma do filho, a nora toma da sogra, o filho toma da mãe para dar para a nora, e vira que alvoroço, a brigada de família, fica de bens materiais. Deus deu saúde para você, vai buscar o seu, vai granjear o seu. Louvado seja Deus. Nunca peguei em coisas materiais, porque Deus sempre me deu estratégia, sempre me deu sabedoria, e Ele disse para mim, aonde quer que eu for, Ele vai me prosperar. Então não depende de filho, não depende de mãe, não depende de sogra, não depende de sogro, não depende de esposo, não depende de ninguém. Você depende de Jesus Cristo de Nazaré, aonde quer que eu for, Ele estando comigo, eu vou prosperar. A glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se fosse você, meu irmão, se fosse você, eu faria isso também. Não adianta você querer tirar dela, tirar dele, você vai quebrar a cara, você vai quebrar a crista, você vai ficar passando a sua vida buscando o que não é seu, benção que não é para você. E Jesus ao voltar, você ainda vai ficar. Porque cada um Deus tem para ele. Cada um, a palavra do Senhor fala assim, vai ter com a formiga preguiçoso. Aleluia, louvado seja Deus. Vai ter com a formiga, quer dizer, vai aprender com a formiga. A formiga, louvado seja Deus, quando é inverno, quando é verão, ela trabalha o verão inteiro, louvado seja Deus, né? Granjeando, vai buscando as folhinhas, buscando os pauzinhos, vai juntando, buscando comida para guardar no celeiro, lá na casa dela, lá, né? No celeiro, na casa dela. Vamos lá, no formigueiro. Quando chegar, né? Quando chegou o inverno, ela vai passar o frio, mas vai passar o frio com a casa toda quentinha, vai passar o frio cheio de alimento, vai granjear para ela e para sua família, mas muitos querem tirar da sua família e não quer granjear com seus próprios esforços. Cada um deu esforço, Deus deu saúde, deu sabedoria, entendimento. Não adianta querer roubar minha sabedoria, não adianta querer roubar meu entendimento, não adianta querer roubar filhos que estão em minhas mãos. Foi Deus que me deu, está roubando a mão de Deus. E aí a briga vai ser com Deus, vai passar perrengue. Aleluia, louvado seja Deus. Não adianta ir para o lado mais fácil. Não, vou tirar dela que está mais pronto. Vou tirar dele que está mais pronto. Não, mas você vai quebrar a cara. Você vai quebrar a cara. A briga vai ser com Deus. Louvado seja Deus. Porque Deus dá, Deus não deixa o inimigo tirar. Louvado seja Deus. Deus só deixa o inimigo tirar aquilo que o diabo dá. Só. Mas que ele dá, jamais ninguém tirará. Então, meus irmãos, minhas irmãs, minha amiga, minha querida, vamos continuar aqui. Caim tirou a vida de Abel, mas Deus permitiu para que Abel fosse mais rápido para o braço dele e Caim ficasse aqui pagando com as suas maldades que ele fez. Louvado seja Deus. Como o povo fala, Abel foi para um bom lugar e Caim foi para um mau lugar. Então, meus irmãos, José, a perseguição que José passou, você viu a grande obra que Deus tinha na vida de José de ser governador. Louvado seja Deus.
Deus permitiu que a família de José não acreditasse em seus sonhos. E com isso ainda perseguisse. Talvez é isso que você está passando, meu irmão. A sua família não acredita nos seus sonhos, acredita nas revelações que você passa. Assim aconteceu comigo. Fui chamada de mentirosa, minha própria mãe. Mas depois, lá no final, eu ganhei ela para Jesus. Deus pôs ela no estreito, para ela ver que ele era na minha vida. Eu não era mentirosa. Eu não estava apresentando para ela um evangelho falso, um evangelho de mentira. Eu estava apresentando para ela um evangelho verdadeiro. Quando ela se levantou contra a minha vida, assim que eu aceitei Jesus, para me abater, para me largar tudo. Gente, quando eu bebia vodka, quando eu bebia caipirinha, quando eu dava um estalo na maconha, quando eu estava aí, dançarina do mundo, do pagode, dos carnavais, todo mundo, né? Ninguém me chamava de mentirosa. Quando eu falava mentira, ninguém me chamava de mentirosa. Quando eu estava fazendo essas coisas erradas na prostituição, com más companhia, todo mundo estava nas minhas mãos, para encher o caneco. Mas depois que eu fui para a presença do Senhor, largar a mentira, largar a falsidade, largar o engano, as pessoas, a família se virou contra mim, começou a levantar calúnia contra mim, levantar de falar. Até aí, naquela época, eu nunca havia falar que minha família falava de mim. Mas depois que eu comecei a ir para o caminho certo, meu Deus do céu, Jesus, só você não sabe, Deus sabe o tanto que eu chorei. Só Deus sabe o que ocorreu na minha vida, que não está aqui para contar, mas diante da família. Mas tanto que eu afastei de tudo e de todos, que Deus falou, se você não afastar, você vai para o mesmo lugar que eles estão indo. Estão indo para o caminho mal, estão cavando a sua sepultura, ainda vai enterrar você junto. Afasta que eu vou trabalhar e vou dar o tempo determinado para você chegar a eles. E assim sucedeu na minha vida. Hoje, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, toda a família reconhece que Deus é na minha vida, porque Deus me usar os milagres do Senhor. Isso é todos, meus irmãos, todos, né? Louvado seja Deus, eu estou falando todos, sem exceção. Pai, eu não falo que meu pai tinha falecido quando eu tinha 16 anos de idade, né? Mas passei isso com minha mãe, meu filho, logo que eu meu filho ganhei para Jesus, foi a minha primeira alma, depois ele afastou do evangelho, ficou 2 anos afastado. Quando voltou, estava quase orando por revelação, vai para outro ministério, está lá até hoje. Nunca tive ajuda dele no ministério, dirigi 3 igrejas, meu filho ajudando a outra pastora. Que triste, né, meus irmãos? Você fala, eu vou criar um filho, eu quero ter um filho para me apoiar, para me ajudar. Oh, meu Deus. Aleluia. Eu quero ter um esposo para ajudar, para me apoiar. Eu quero ter uma família para me ajudar, para me apoiar. E vou ganhar todo mundo para Jesus. Vai ser uma maravilha. Não é bem assim, meus irmãos. E foi assim que eu pensava. Meu filho está lá apoiando a pastora dele já há quantos anos já? Uns 18 anos já. Desde quando hoje ele está com 30, vai fazer 37. Ele foi para lá, acho que tinha 22 anos, quando ele saiu do Deus Amor. Estava quase orando por revelação, né? Pregando o evangelho. Hoje ele não prega, não ora por revelação, só está cuidando do grupo de louvor lá. Não foi do jeito que queria, mas está na presença do Senhor. Pelo menos não está no mundo das drogas, que o inimigo queria levar ele. Pelo menos está encarcerado, preso, que o inimigo queria levar ele. Pelo menos está lá, ensinando o seu filho o caminho que deve andar. Não importa a prática, é importante que ele está lá. Se ele me ajudou, é porque Deus me permitiu. Você acha que eu não gostaria de meu filho estar comigo? Gostaria, mas não é por força, é por violência. Ele vai prestar conta para Deus, não é não? A gente ensina o filho o caminho que deve andar. Ensina a nossa família, ensina a ministra na nossa família. Agora, se eles vão aceitar, problema deles com Deus. Quando eles estiverem diante de Deus, não vai poder falar, né? Não vai poder falar assim, fulano estava lá na presença do Senhor, nunca me falou isso. Fulano nunca me ensinou o caminho. Não vai poder falar que eu nunca ensinei o caminho, que eu nunca falei nada, né? E que nem tem muitos parentes que falam, eu não vou falar nada não, porque não adianta, aquela pessoa lá, né? Aquela pessoa lá, ela não se converte, aquela pessoa lá, né? Não vão poder falar isso. De mim, não. Pode falar de outra pessoa, né? Louvado seja Deus. Que nem tem muitos falando assim, mas o filho de missionária da Miranda, o filho daquela Bruna não,
filho da Fernanda Brum, filho não sei de quem aconteceu isso, filho da Leia Miranda aconteceu isso, filha não sei de quem está desse jeito, filho... irmãos queridos, irmãos amados, a palavra dá o livre-arbítrio. Não é só para o filho dos outros. A palavra dá o livre-arbítrio para os nossos filhos também. A palavra dá o livre-arbítrio para o filho missionário, a palavra dá o livre-arbítrio para o filho da Fernanda Brum, para o filho da Leia Miranda, para os seus filhos, para os filhos de fulano, de cicrano. Coisa que nós nunca deve fazer. Quando você está com um filho pequeno, filho de 7 anos, 10 anos, 15 anos, meter o pau no filho dos outros, que está adulto já. Porque o seu filho vai pagar por causa da sua língua. Quantos eu não estou vendo isso acontecer? Perseguir, entregar para o pastor que fulano estava namorando lá na esquina, que fulano estava lá não sei aonde, que jovem estava tal, que jovem estava não sei o quê. Hoje os filhos deles estão todos pastalados, fazendo tudo coisa errada. Quando seu filho está pequeno, você esquece que seu filho vai crescer um dia. E você acha que vai ser santão? Vai ser santão? Não vai. Não vai. Louvado seja Deus. Nós temos que ensinar o caminho que deve andar. Nós podemos fazer igual a Eli. Deixar nossa casa assim amaldiçoada como a casa de Eli. Ver nossos filhos aprontando, não falar nada. Falar, não aceitar, não concordar. Lavar as mãos e não compartilhar com aquilo. Agora na frente ele vai pensar contra com Deus. Daí não vai pedir ajuda de mãe, não vai adiantar, porque Deus não vai deixar a mãe ajudar. Não adianta pedir ajuda do pai, que Deus não vai deixar o pai ajudar. Aí vai ser a briga dele com Deus. Aí sim ele vai prestar conta diante de Deus. A hora que estreitar, a hora que a luta vir. Louvado seja Deus, mas sua parte você fez. Isso acontece em toda a família. Ah, mas minha família está toda contra a minha vida. Irmãos, tudo vem contra a sua vida. Essa palavra aqui, ela se cumpre na vida do cristão. Já preguei aí e continuo pregando. É em todas as áreas. Todas as áreas. Aconteceu com José, seus irmãos vendeu ele até como escravo. Ainda fingiu, mentiu para o pai que tinha matado ele. Que ele tinha sido comido por um animal, né? Matado ele não, que ele tinha sido comido por um animal. Não é? Uns queriam matar, Deus usou outra pessoa, o Judá, para falar, não mata ele não. Não vão derramar sangue inocente, vamos ter outra ideia aqui. E deu ideia para eles. Vendeu ele como escravo, pegou a sua túnica, sujou tudo de um animal que eles mataram e levaram para o pai para falar que ele foi comido pelo animal. Olha só que a sua família faz com você. Irmãos, infelizmente acontece nas nossas vidas. Tantas mentiras, tantos enganos, tanta falsidade. E você é sincero com seus irmãos, você é sincero com sua família, e você conversa com eles e você fala, meu Deus, meu pai, por que está acontecendo isso? Você passou por isso? Passei, irmãos, passei. Louvado seja Deus. Muitas vezes a gente vai até a família para aliviar as lutas, as provações que você está passando na igreja. Piora porque eles acham que você vai lá para morar na casa deles. Eles acham que você vai lá para ficar na barra da saia deles. Só que eles nunca pensam que um dia pode precisar de você. Nunca pensam. Depois, se você estivesse bebendo, se estivesse nas drogas, se estivesse na maconha, você aceitar você muito bem. Mas porque você está dentro da igreja, buscando a Jesus. Todos dão as costas para você. Ainda te calunia, te defama, te humilha, inventa coisa que você não falou, que você não fez. Infelizmente assim. Mas por que, irmã Rosalina? A palavra tem que se cumprir. Aí vem inveja porque você está se esforçando para não pecar mais. Vem inveja porque você, louvado seja Deus, não é mais um deles na carnalidade, na prostituição. Eles querem largar, não conseguem, começam a te atacar, começam a te... Vem ira, porque você... Vem ira e vem ódio frente a isso também. Teve uma pessoa que falou para outra pessoa assim, como eu odeio ela. Eu falei assim, é crente? É obreira? Ai, coitada. Coitado. Por quê? Prestou a boca pro diabo. Quem odeia é Satanás. Deus não odeia ninguém. Jesus não odeia ninguém. Jesus ama. Então, minha filha, entrou por aqui, saiu aqui. Ela e ele vai prestar conta com Deus dessa palavra que um dia lançou contra a minha vida. Louvado seja Deus. Porque Deus não odeia ninguém. Aleluia, louvado seja Jesus. Então, meus queridos irmãos amados, aqui, vamos continuar falando. Jacó, né? Jacó, irmãos. O que Jacó não passou? O pai de Jacó não dava nada por Jacó.
Só que Deus contemplava o coração de Jacó. Jacó dava valor às coisas de Deus. Por mais que ele era uma pessoa muito paradona, não era uma pessoa de guerra, não era uma pessoa de caça, mas ele dava valor às coisas de Deus. O que importa é a pessoa ter temor a Deus. Para Deus é isso que importa. A pessoa tem um temor a Deus, o resto Deus faz. Não importa o que a pessoa é em si, Deus vai mudar o cativeiro daquela pessoa que tem temor a Deus. Esaú já não era assim, Esaú já não dava valor às coisas de Deus. Ele era o primogênito, que adiantava. Ele tinha as bênçãos todas em suas mãos por causa de seu primeiro filho, mas ele não dava valor. Mas Jacó dava valor a tudo que vinha de Deus. E por causa disso, Deus deu um jeitinho, louvado seja Deus, permitiu que a mentira entrasse, mesmo que ele pagasse um preço caro lá na frente. Mesmo que pagasse um preço caro lá na frente. Porque Deus, louvado seja Deus, via que o coração de Isaac era mais para Esaú. Ele não enxergava Jacó. Louvado seja Deus. Porque naquele tempo, o primogênito que tinha direito às bênçãos de Deus, né? Não era assim? Antigamente, você é mais velho, você é mais velho. Eu lembro que meu pai falava desse jeito. Meu pai tinha comigo tanta coisa, né? Comigo, que o meu irmão já não ligava muito, né? Porque meu irmão era caçula, era pequenininho, né? E hoje, no tempo de hoje, é diferente, já percebeu? O pai e a mãe puxam o saco do caçula. Não é? Os mais velhos, deixa de lado. O caçula, nossa Deus, tá com um bebê até ficar velho. Não é de Deus isso não, viu, meus irmãos? Não é de Deus isso não. É Satanás, tá certo? O pai e a mãe jamais podem segurar o filho, deixar o filho viver a vida dele, louvado seja Deus, a vida dela, quando ele chega de determinada idade. Não, quero ele debaixo da minha saia. Quero ela debaixo da minha saia. Não, isso não é de Deus. Tanto que foi assim, louvado seja Deus, que Deus estava fazendo, a mãe de Jacó estava fazendo. Aí Deus fez reverter a situação. Quero ele aqui debaixo comigo. Não, ele que tem que receber as bênçãos no lugar de Esaú. Aquela família estava toda atrapalhada. Jacó, porque não enxergava o seu filho mais novo, o coração que ele tinha quebrantado dentro de Deus. O temor que ele tinha para as coisas. A mãe, Rebeca, tratava o filho como se o filho jamais poderia viver naquela situação, tinha direito às bênçãos no lugar do irmão. Sempre naquele tempo, o mais velho tinha que receber na frente, que era o primogênito. Ela mexeu com os pauzinhos, fez o filho mais novo enganar o pai, colocando uma luva cheia de pelo, para se passar para o seu irmão, para receber a bênção na frente dos seus irmãos. Meu irmão, minha irmã, tudo errado. Então, louvado seja Deus. E Esaú também estava errado, porque rejeitava as bênçãos de Deus. Que família, meus irmãos. E virou aquele complô, virou aquela coiseira. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, louvado seja Deus, Salomão também foi invejado por um dos seus irmãos e sofreu perseguição. Mas Deus honrou Salomão, mesmo assim ele se tornou rei. Quem não conhece a história de Salomão? Abigail passou luta com seu marido, que ele era um beberrão, avarento e sem amor. Imagina que a Abigail não passou, mas Deus honrou a Abigail. Ela perseverou até o fim. Deus permitiu o marido dela pegar uma enfermidade terrível, desceu à sepultura e ela foi ser esposa do rei Davi e teve toda essa regalia como rainha. Ô glória! Tá vendo o que Deus faz, meus irmãos? Deus vai tirando um a um do seu caminho, que tenta te derrubar, que tenta te afrontar, que tenta te humilhar, joga palavras em você que você não merece ouvir, te calúnia, defama, te aponta o dedo, te humilha por causa dos dons, talentos que você já recebeu e está exercendo. Tudo isso é porque você está exercendo os talentos de Deus, está sendo usado como vaso para a honra. Eles querem desonrar você. Não deixa que isso aconteça. Sua vitória está na perseverança. Todos esses aqui venceram na perseverança. Louvado seja Deus. Abimeleque matou teus irmãos para ser rei no lugar deles. Abimeleque matou todos os seus irmãos. Matou todos. Para roubar as bênçãos, a regalia, roubar as heranças, tudo aquilo que era dos seus irmãos para ele.
Jesus foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Tanto quando ele esteve naquele lugar, louvado seja Deus, diz a palavra do Senhor, que ele esteve ali pregando a palavra, ele chegou em determinado lugar, as pessoas começaram a falar, nossa, mas esse aí não é Jesus, o filho do carpinteiro? Ele foi rejeitado, meus irmãos, ele foi rejeitado. Diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus, que ele não pôde fazer muitas coisas naquele lugar. Porque teve a rejeição muitas vezes, ele não pode fazer muitas coisas no meio dos nossos parentes, dos nossos familiares. Irmãos, tem família que eu nem ministro, tem família que eu nem prego, porque você vê a rejeição. E onde não há fé, não tem como você lançar a palavra de Deus, porque a fé é fundamento, né, daquilo que você não se vê. Se a pessoa, a família vê eu como não sou serva de Deus, vê eu como não tenho nada de Deus, vê eu como um ninguém, Deus não vai me usar para abençoar eles. Não vai. Por isso que Jesus falou, profeta na sua pátria, na sua casa, na sua terra, não tem honra. Lá, e diz mais embaixo, por isso Jesus não pôde fazer muitas coisas. Por isso Jesus não pôde fazer muitas coisas. Tá? Irmãos, eu quero falar para você, minha irmã querida, minha irmã amada. Bom, que Mateus 10, 36, vamos lá, que eu citei atrás. E assim o inimigo do homem será aos seus familiares. Mas vamos ver mais em cima, para a nossa irmã entender. Mateus 31, não temas, pois, mais vale vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai, que está no céu. Não cuides que vim trazer paz na terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim porque disseste, são homens contra seu pai, e filha contra sua mãe, e nora contra sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Mas por quê? Porque eles são maus? Por quê? Irmãos, quando Deus começar a agir na sua vida, trabalhar na sua vida, o seu ministério espiritual, se você for muito espiritual, mais que fulano, mais que ciclano, mais que a nora, mais que a sogra, mais que o sogro, mais que o seu esposo, mais que os filhos, é lógico que o seu ministério vai começar a crescer. Então o inimigo vai começar a usar eles, louvado, porque eles não têm a mesma fé que você. Você já não vai falar mentira mais, você não vai servir mais de engano, você não vai aceitar a coisa errada, você não vai assinar contra o parente tal, contra o parente tal, você não vai entrar na panelinha para fofocar, para falar de um, falar do outro, pôr um contra o outro, aí eles vão se levantar contra a sua vida. Você vai, louvado seja Deus, ser usado nos dons, nos talentos. O inimigo que está neles vai começar a perceber que conversando com você, você está descobrindo as mentiras, você está descobrindo as fofocas, você está descobrindo, louvado seja Deus, tudo aquilo que não provém de Deus. E aí, louvado seja Deus, vai começar a levantar contra a sua vida para você parar de ir na igreja, para você parar de pôr os dons em prática, para você parar de pregar, para você parar de cantar, para você parar de orar, porque eles não... A sua companhia incomoda, a sua luz começa a incomodar, porque a luz não se dá com as trevas não se dá com a luz. E você vai começar, a sua presença vai começar a incomodar eles. Mas Deus está mandando falar assim, ó, se você não negar ele nessa hora, ele também não vai te negar diante de Deus. Passa que você passar. Que nem eu falei, passa que você passar. Lembre que você tem que estar na mão de Deus, na mão de Jesus. Você não pode estar na mão do homem, na mão da mulher. Passa que você passar. Continue naquilo que você aprendeu. Passa que você passar. Não se misture, não se aguarde a eles. Louvado seja Deus. Aqui, ó. Não cuides que eu vim trazer paz. Muitas vezes a gente aceita Jesus, a gente pensa assim, agora vai ser só paz, só alegria. É assim que eu pensei. Meu Deus, que grande decepção. Não é não, meus irmãos. Eu não tinha lido essa passagem. Eu não tinha lido essa passagem nessa época. E nunca vi ninguém pregar nessa época. Ele não veio trazer paz, ele veio trazer intercessão entre a família. Porque vai ser pai contra filho, filho contra pai, contra mãe. Quantas histórias de mãe aí que envenenou o seu filho porque queria que ele negasse a Jesus. Queria que ele parasse de ir na igreja. O que eu passei com a minha mãe? O que eu não passei com meus irmãos?
que eu não passei com parentes? Louvado seja Deus, de perto e de longe. O que eu não passo ainda com parente? Louvado seja Deus. Mas mesmo assim, eu não troco eles pro meu Deus. Eu não troco eles pro meu Jesus. Não troco. O melhor, lembra que a palavra nos fala que a partir do momento que você aceita Jesus, dessas águas batismais, você passa a ser família de Jesus. Família de Jesus. E quem tem Jesus tem tudo. Pode o mundo inteiro te abandonar, pode o mundo inteiro te largar, pode o teu pai e tua mãe te rejeitar, todavia ele jamais o fará. Oh, glória! Entendeu, minha irmã? Entendeu, meus irmãos? Aleluia! Louvado seja Deus. Que fique só, mas não fique sem Jesus. Oh, glória! Aleluia! Porque ele não vai te deixar faltar. Depois o inimigo que estão usando essas pessoas aí vai cansar de usar eles, louvado seja Deus, viu que não adiantou nada, eles vão vir tudo pedir oração para você. Eles vão vir, você vai ganhar eles para Jesus. Aleluia. Aí sim a paz vai reinar em teu lar. Mas você tem que passar por esse processo. Você vai ter que passar por esse processo. É doloroso, é doloroso. É a mesma coisa de te quebrar e te fazer de novo. Oh, aleluia! Então desce a oraria de Deus. Você está descendo a oraria de Deus, minha irmã. Desce a oraria de Deus como vaso velho, e você vai levantar como vaso novo, restaurado. Tudo isso aí vai passar, louvado seja Deus. Mas continua na posição que você está. Passa que passar. Tem gente que assim, perde o esposo, né? Quando está passando essa tribulação, e larga Jesus. Não larga, minha irmã. O maior esposo que você pode ter é Jesus de Nazaré. Não tem homem melhor que ele, não existe. Não existe mulher melhor que ele. Não existe filho melhor que ele. Olha, se eu tivesse largado Jesus por causa do meu filho, Deus falou assim, minha serva vai viver sua vida comigo, que eu sou sua família a partir de hoje. Irmãos, se eu tivesse largado Jesus, meus irmãos, meu filho não estaria vivo para contar a história, e muito menos eu. Mas eu estou com Jesus agora, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Jesus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E meu filho também está com Jesus, da maneira dele, mas está ele que vai prestar conta com Deus, né? O que ele não me apoiou, o que ele não me ajudou, ele vai prestar conta com Deus. Isso é só para o filho da vizinha? Isso é só para o filho do pastor, da pastora, do missionário? Não, isso é para todos os filhos de uma forma em geral. Para toda a família de uma forma em geral. Louvado seja Deus. Não adianta subir no altar e pregar só para o filho da outra, para o filho da outra, para o neto da outra, para o neto da outra, sendo que a minha família, louvado seja, está tudo desconcertada. Louvado seja Deus. E eu acho que mesmo assim, louvado seja Deus, ele não vai prestar conta para Deus. Vai prestar conta para Deus, que ele deixou de fazer nessa terra. Poderia ter me ajudado mais? Poderia ter me ajudado mais? Não, mas ele achou por melhor ajudar a pastora. Cada um tem uma livre-arbítrio de escolha. Louvado seja Deus. Cada um, que benção, que maravilha foi. Eu trabalhando com ele trabalhando comigo. Hoje, louvado seja Deus, meus filhos são até um presbítero, né, Deus amor. Hoje acho que ele já estava em outro país. Louvado seja Deus. Mas não quis. Eu vou obrigar? Não, se Deus quer, Deus não obriga, eu que vou obrigar. A porta está aberta, não é para todos passar. Está entendendo da glória a Deus? Então, minha irmã, não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, receba essa palavra aí, louvado seja Deus. Não, lembre que você é a família de Jesus. Põe isso na sua mente. Enquanto que eu não pus isso na minha mente, eu passei por uma situação bem terrível. A partir do momento que Deus viu que eu ia quase me perder por causa da minha família, perder a minha salvação, eu ia jogar tudo pra cima, meus irmãos. Eu ia jogar tudo pra cima. E eu sou daquele tipo, que quando eu falo, eu faço. Deus falou assim, minha serva, ele brandou, minha serva, se afasta. Deixa eles nas minhas mãos. Deixa eles. Quando Deus fala assim, meu filho, Deus vai quebrar. Deus vai amassar. Afasta, você pode fazer isso duas vezes. Você pode orar, você orou. Você pode ministrar, você ministrou. Agora vai cuidar da minha família que está precisando de você. Vai cuidar das minhas almas. Aleluia. Glória a Deus. E quando eu fui fazer isso, meu irmão, Deus converteu minha mãe de verdade. Louvado seja Deus. E hoje, louvar para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, não tem mais divisão na minha família. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Louvado seja Deus. É fácil? Não é fácil. É só Deus para nos ajudar. É só Deus para nos orientar. Nessa hora, nenhum irmão da igreja vai entender o que você está passando. Porque você ouve palavra aqui, fala que você é divisão, que você é dividida, que você não se ajuda com a sua família. Mas não é que você não ajuda com a sua família, é a sua família que não quer juntar com você. Sua família quer juntar com você para te derrubar, a família quer juntar para você para sugar
você, para tirar aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Família que não está com você, nem todas as famílias, eu estou falando as famílias usadas pelo demônio, família usada por Satanás, que Deus está permitindo, a coração endurecido para as coisas de Deus. E você vai deixar que isso aconteça? Não. Jesus se afastou, Jesus foi pregar o evangelho à multidão, até a sua família lá na frente querer reconhecer que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. É a santificação da nossa vida, minha irmã. Até a sua família reconhecer que verdadeiramente é o Filho de Deus, deixa Deus te amassar. Vigia. Se Deus abrir porta, louvado seja Deus, para você, louvado seja Deus, agarra essa porta. Agarra essa porta e Deus, deixa Deus trabalhar na sua família. Louvado seja o Senhor Jesus. Tá bom, minha irmã? Tá bom? Louvado seja Deus. Aqui ele fala, né? A palavra do Senhor. Ó. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. É essa palavra que Deus falou comigo. Você está entendendo? Pois é. Muitas vezes Deus faz isso conosco, Ele põe a separação. Né? E muitas vezes nós não entendemos. Você está nessa separação. Louvado seja Deus. Continue na posição que Deus te chamou. Não te deixe contaminar de maneira alguma. Não deixe. Isso é o inimigo usando eles. Isso vai passar. Isso vai ter que passar. Faça o que Deus manda você fazer. Anda na direção de Deus. Você vai cantar o hino da vitória. Só se capacita com a armadura de Deus. O resto Ele fará. Se capacita, vigiando todo o tempo, orando todo o tempo. Se reviste com poder. Pede sabedoria nas palavras. Para você entrar e sair no meio desse povo que é a sua família dura de coração. Porque você vai precisar. Para que você não venha se contaminar. E Deus vai te honrar. Permaneça. A glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo dele. Não contei detalhes. Se eu for contar detalhes aqui, vou envolver muitas pessoas. Tá? Mas não é para isso que o meu foco não é esse. Meu foco não é esse. Se eu quisesse contar detalhes aqui de tudo que eu passei, que eu enfrentei no meio de famílias e tenho enfrentado, né? Agora, louvado seja Deus, não é família mais minha. Deus está vendo tudo. Como eu estou na mão de Deus, eu tenho colocado tudo na mão do Senhor. Faça isso. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O meu foco é Jesus. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja. Então, ajuda ela, meu Pai. Ajuda, Senhor. Ajuda essa irmã que pediu ajuda, está passando tribulação com a família, tribulação grande, Senhor. Ajude ela, dá força, dá graça, estratégia, sabedoria, entendimento, paciência, que é difícil, meu Pai. Custei conseguir ter esse dom da paciência, é muito difícil, não é fácil. Dá saúde para ela, que ela precisa de muita saúde.